Olá, turma! No último vídeo, nós falamos sobre a vegetação do continente europeu e também corrigimos o exercício que eu deixei para vocês na agenda. Agora eu irei começar o próximo capítulo, que é sobre a Europa contemporânea. Bom, então vamos lá. Gente, olha só, neste capítulo nós vamos ver como que a Europa passou por diversas mudanças, no seu território e por que a Europa tem grande diversidade cultural. Bom, a Europa ela é formada por muitos povos e culturas diferentes. Isso porque nós tivemos uma fusão de culturas devido às migrações e conquistas territoriais de outros povos, Povos que não eram europeus vão começar a conquistar território na Europa. Mas, sobre a divisão política da Europa, a primeira divisão do território europeu, ele se deu no Império Romano. Este império ele foi considerado a maior civilização da história. Ele ocupou não só a Europa, como também o norte da África e o Oriente Médio, ok? Lembrando que o Império Romano, gente, era o controle de todo o território que era feito por Roma, Outro período que nós tivemos de conquistas territoriais foi durante a Idade Média, onde os povos asiáticos invadiram a Europa. E tivemos também o Império Otomano. O Império Otomano é onde está a Turquia hoje, que conquistaram parte da Europa no século XV, ok? Então observem aí que eu tive diversos impérios, Teve o Império Russo também, que tomaram poder sobre o território da Europa. Eu tive o Império Romano, eu tive povos asiáticos que vão invadir a Europa, eu tive o Império Otomano, além do Império Russo, ok? No final do século XV, vai surgir os primeiros estados nacionais que serão chefiados por monarquias francesas, por portugueses e espanhóis. Ok? Olha só, o crescimento do nacionalismo e o colonialismo, ou seja, a busca por novos territórios, darão origem à Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial ela vai reconfigurar totalmente o território do continente europeu. O Império Otomano, por exemplo, Rússia, Alemão, eles serão destruídos, tá? E alguns países vão se tornar independentes e outros vão conquistar mais territórios. Observem aí o mapinha que está na tela antes, a Europa, antes da Primeira Guerra Mundial. Observem que eu tenho de rosinha aí o Império Russo, de amarelo o Império Romano e eu tenho a Áustria-Hungria aí. Estão vendo? Tudo de amarelinho. Gente, olha só. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, por exemplo, ele vai sumir. Observem aí o mapa depois da Primeira Guerra Mundial. Observem que antes eu tenho o Império Otomano, onde o Império Otomano vai se passar a se chamar Turquia. Onde eu tinha aqui o Império Russo, agora será a Rússia, ok? Onde era a Áustria-Hungria, vai ter o surgimento de vários países. Conseguiram observar aí? Então, vai passar por várias reconfigurações territoriais. Lembrando que após a Primeira Guerra também nós tivemos a Revolução Russa, que vai dar origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok, até aí nós vimos diferentes configurações do território, Onde nós tivemos diferentes impérios, esses impérios caíram, deram origem a outros territórios, E após, gente, a Segunda Guerra Mundial, falei da primeira, agora estou falando da segunda. O mapa da Europa ele foi novamente redesenhado, porque grande parte do território europeu será destruído, vai desaparecer. Além disso, vai acontecer o processo de descolonização da África e da Ásia. E durante a Guerra Fria, a Alemanha ela será dividida em ocidental e oriental.
Então, nós tivemos uma nova reconfiguração do território aí. Observem, a Alemanha, que era apenas um país, agora ela vai ser dividida em duas, né? No período de Guerra Fria, nós teremos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Lembrando que a Alemanha Ocidental era o lado capitalista e a Alemanha Oriental era o lado socialista. Olha só, lá por volta de 1948, países como a Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Albânia, elas se tornaram países comunistas e vão entrar sob o domínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, observem que novamente eu tive uma nova reconfiguração do território. Esses países que tiveram domínio soviético, eles não terão seu estado próprio, né? Eles terão agora um domínio soviético. Vamos lá. Vamos lembrar que depois, né, da Segunda Guerra Mundial, eu tive aí a Guerra Fria, onde eu vou ter a divisão de duas potências econômicas, o lado socialista, que era dominado pela União Soviética, e eu tinha o lado capitalista, que era dominado pelos Estados Unidos. Só, gente, que vamos lembrar que o lado socialista, né, a União Soviética, ela vai passar por várias crises, principalmente aí uma crise econômica em que vai faltar não só dinheiro, mas vai faltar bens de consumo também para a população, e isso vai fazer com que a União Soviética chegue ao fim. A União Soviética chegando ao fim, né, chega ao fim também a Guerra Fria, e a União Soviética ela vai se fragmentar em 15 novas repúblicas. E também terá a queda do Muro de Berlim, onde a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental aqui elas vão se unificar. Atualmente, a Europa possui uma regionalização que é dividida entre leste europeu e oeste europeu. Onde está de verde é o oeste europeu, também chamado de Europa Ocidental. E onde está de vermelho é o leste europeu, também chamado de Europa Oriental. Gente, essa divisão ela surgiu lá durante o Império Romano, tá? Que nós tínhamos uma divisão desse Império Romano. Então, essa regionalização é raiz desse império. Olha só, essas regiões elas possuem características bem distintas. Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, os países do leste, onde está de vermelhinho aí, a Europa Oriental, ela vai passar a fazer parte da União Soviética, ou seja, do bloco socialista, e oeste do bloco capitalista. Mas por que eu estou falando com vocês que a Europa Oriental possui características distintas? Galerinha, olha só, esses países que estão de vermelho aí, que é do leste europeu, eles fizeram parte do bloco socialista, só que com o fim da Guerra Fria, né, os países do leste, eles vão enfrentar uma grave crise econômica, porque terminou a União Soviética, agora esses países eles vão começar a entrar em transição para o capitalismo, ou seja, eles vão começar a ter uma abertura de mercado agora e eles vão ter que se adaptar a um novo regime econômico. Na década de 90, esses países eles ficaram marcados não só pela pobreza, mas pelo desemprego. Por isso que até hoje esses países eles possuem uma economia mais frágil. São países menos desenvolvidos hoje no continente europeu, né? Galerinha, resumindo tudo aqui, olha só, voltando lá no início, eu falei para vocês que a Europa era formada por povos e culturas diferentes e passou por várias mudanças territoriais. Vocês conseguem perceber quantas mudanças territoriais que eu tive no continente europeu? Observem aí, primeiro eu tinha impérios no continente europeu. Império Romano, Império Otomano, Império Russo,
depois esses impérios vão cair e eu vou passar a ter agora outros territórios, né? Só que depois eu também vou ter a Revolução Russa. A Revolução Russa dará origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E eu vou ter também o período de Guerra Fria, onde vou ter a divisão aí da Alemanha. Não só, estou dando exemplo aqui da Alemanha, mas é lógico que houve também outros processos de divisão territorial ou de expansão territorial durante a Guerra Fria, tá? Então, olha só, a Europa passou por diversas mudanças territoriais. E quando eu falo de diversas mudanças territoriais, mudanças culturais também, ok? Então, é isso que vocês têm que entender até aqui, belezinha?